A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Para todos os irmãos aqui nesta noite e para todos os ouvintes da Palavra de Deus que têm nos acompanhado no YouTube. Desde já, peço para você que não se inscreveu em nosso canal, se inscrever, deixar o seu joinha que ajuda bastante o YouTube a entregar as mensagens e também compartilhe em nome de Jesus. Deixe seu comentário também, que é importante para que a obra de Deus digital possa avançar mais e mais e mais. Amém? Hoje nós estamos aqui no quinto elo da campanha Revelação Divina. Diga comigo, revelação divina. Diga, Deus tem uma revelação profunda em sua palavra para mim esta noite. E essa noite nós vamos trazer uma palavra a qual Deus nos revelou, porque essa campanha Revelação Divina, quando nós falamos de revelação divina, estamos falando sobre a palavra que Deus nos entrega na noite deste dia. Aleluia! E o tema da revelação divina essa noite é aliança eterna. Diga comigo, aliança eterna. Aleluia! Por isso, eu convido todos a se colocarem de pé, abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16. É onde estaremos lendo esta noite. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia? Enquanto os irmãos procuram, hoje eu vou contar com a ajuda dos irmãos para me ajudar na leitura. Então, o nosso irmão Marcos vai ler Gênesis 1, 28. É importante, irmãos, eu gosto que os irmãos me ajudem para participar da revelação, amém? Então, cada versículo que os irmãos estão recebendo aí é uma revelação divina. Deus está falando com você. E com a igreja também. Então, o nosso irmão Marcos vai ler Gênesis 1, 28. Depois, a nossa irmã Angélica vai ler para mim Gênesis, capítulo 9, versículo 11 ao 17. Então, o irmão Marcos é Gênesis 1, 28. A irmã Angélica, um pouco mais além, Gênesis 9, 11 ao 17. Depois, a nossa ministra Maria José vai ler em Gênesis 17, 7. Gênesis 17, 7. Aleluia. Após isso, a nossa irmã Maria Clara vai ler para a gente Êxodo 19, 5. E em seguida vai ler Êxodo 20, versículo 3 ao 17. Então tem duas tarefas para você ir, tá? Êxodo 19, 5. Êxodo 20, versículo 3 ao 17. A nossa irmã Mariana vai ler Deuteronômio 30, versículo 3. Deuteronômio 30, versículo 3. Aí eu vou voltar para o irmão Marcos. O irmão Marcos vai ler mais um versículo, 2 Samuel 7,16. Tá a caneta para ir lá? 2 Samuel 7,16. Em nome de Jesus. Retorno com a irmã Angélica para ler Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Aí nós vamos para a nossa belíssima Maria José novamente. E aí nós vamos encerrar em 1 Coríntios 11, 23 ao 27. 1 Coríntios 11, 23 ao 27. É Lucas 22, 11?
Não, da Evangélica? Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Amém? Todos os irmãos aí já anotaram? Glória a Deus. Então vamos ler o versículo base dessa mensagem, dessa revelação divina. Aliança eterna. Glória a Deus. Aleluia. Diga bem forte. Aliança eterna. Vamos ver o que diz em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos trazer uma introdução, aleluia, dessa mensagem, nesse versículo a qual nós lemos, a qual podemos dividir ele em 4 pontos. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo destaca o grande, o enorme, o sobrenatural amor de Deus pela humanidade. Deus ama a humanidade. Deus tem um amor imenso, inexplicável e sobrenatural pelos seres humanos que Ele mesmo criou e abençoou para ter uma vida digna e feliz. Porém, o homem resolveu desviar. Quando eu digo homem, digo no sentido de humanidade. A humanidade decidiu desviar desse amor inexplicável, desse amor sobrenatural, desse amor maior, desse amor divino, para seguir o caminho do erro, o caminho da maldade, o caminho da perdição. Mas Deus, mesmo respeitando o livre-arbítrio da humanidade de se desviar desse amor, dentro do livre-arbítrio, a humanidade decidiu viver uma vida sem Deus. Ainda assim, Deus não desistiu da humanidade. Mesmo a humanidade ter escolhido o lado errado, ter escolhido dar ouvido à voz do mal, à voz do inimigo, à voz do ódio, à voz do pecado, ainda assim, Deus não desistiu da humanidade. A humanidade ficou em uma dívida com Deus. E essa dívida precisava ser paga. Pela obediência de um ser humano, de alguém que pudesse viver nessa terra, vencer o pecado, e não só vencer o pecado, vencer a tentação do pecado, vencer o diabo e vencer o ódio,
que havia no coração da humanidade. E Deus, em seu grande amor eterno, em sua grande justiça, traçou um plano para trazer a humanidade para si novamente. E esse plano é o segundo ponto dessa leitura, a qual diz que deu o seu Filho unigênito. Quando o versículo diz que Deus entregou o seu Filho unigênito para cumprir essa missão e para pagar essa dívida, significa que Deus, o Pai eterno, está cravando um amor incondicional para a humanidade. Ele sabia, na sua onisciência, que não havia ser humano nessa terra que poderia fazer isso. Então, ele envia o seu Filho, faz do seu Filho um ser humano, para cumprir essa missão e mostrar para Satanás que ele poderia viver nessa terra como um ser humano e não pecar e vencer o mal, sendo um ser humano como nós. Não no sentido de pecador, mas no sentido de carne, osso e sangue. Então, ele dá essa missão para o seu filho. E diz: filho, você vai descer à terra, vai se tornar um ser humano e vai mostrar para Satanás, que se rebelou contra nós e influenciou a humanidade a se rebelar contra nós, que é possível um ser humano viver nessa terra, não pecar, vencer o mal e guardar o meu amor em seu coração. Então, ele envia o seu filho, o Yeshua HaMashiach. Aleluia, glória a Deus. Jesus, o Cristo. Nós costumamos dizer Jesus Cristo, mas Cristo não é um sobrenome. Cristo é uma autoridade divina. É Jesus, o Cristo, o Redentor, o Senhor, o Salvador. E o versículo continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí está Deus apresentando, o Pai Eterno apresentando o seu plano de salvação para trazer a humanidade para si, através do seu Filho, Jesus, o Cristo. Aleluia. Todo aquele que nele crê. Não existe outro meio de salvação, outro caminho de salvação, outra maneira de voltar para Deus, outra maneira de se arrepender. Não existe outra forma de ir para o céu, a não ser por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro meio. Nós ouvimos muito dizer uma certa frase:
Jesus o Cristo. Aleluia. O único caminho que leva a Deus, o único caminho que nos reconcilia com Deus, o único caminho que nos dá uma aliança com Deus, o único caminho que nos leva ao céu após a morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, é Jesus o Cristo. Aleluia. Diga comigo bem forte: Jesus o Cristo. O Cristo. O único caminho O único caminho que leva que leva ao Pai eterno. à Pai eterna. Aleluia. Não tem outro meio. Tem um hino que diz: não é Maria e não é João, nem Noé e nem Abraão, mas o nome dele é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome dele é Jesus. Aleluia. Aleluia. E o versículo continua dizendo: mas tenha a vida eterna. Aleluia. Agora vem a grande vitória que a humanidade havia perdido: a vida eterna no céu com Deus. A vida eterna no céu com o Espírito Santo. A vida eterna no céu com o Senhor Jesus. A vida eterna no céu com todos os anjos que Deus criou. Nós agora temos essa oportunidade. Após nos desconectarmos desta vida física, irmos para o céu através de Jesus Cristo. Reflete bem no que eu estou dizendo. Através de Jesus Cristo. Glória. Não é através de uma religião. Não é sobre religião. Não é sobre placa de igreja. Não é sobre nome de denominação. Não é sobre um grande líder cristão. Não é sobre um grande pregador ou um grande cantor evangélico. Não, é sobre Jesus o Cristo. Aleluia. É Ele que leva para o céu. Não é a religião, não é a placa da igreja. Não é um grande pregador, um grande líder ou um grande cantor. Gospel, não. É através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele não é só Salvador. Cristo também é Senhor das nossas vidas. Por isso, precisamos obedecer, nos afastando do erro e do pecado. Mesmo quando cometemos algo errado, temos a oportunidade de nos arrependermos e deixarmos para trás e seguirmos em frente uma vida linda com Jesus Cristo, com Jesus o Cristo. Glória. Aleluia. Lembre-se que essa vida, ela tem prazo de validade. A vida física tem prazo de validade. Quantos que outro dia mesmo foi uma criança, foi um bebê, e hoje já está com 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. A mãe de um pastor amigo meu está com 100 anos de idade. Como que o tempo passa rápido? A gente vê muitas pessoas dizendo: o tempo voa, o tempo passa rápido, porque essa vida física ela tem um prazo de validade, ela tem vencimento. A hora chega, o dia
versículo é um versículo central, um versículo chave do cristianismo e daqueles que creem em Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus? Glória a Deus. Então, o tema dessa noite é Aliança Eterna. E como subtema, como vamos falar de aliança, quando falamos de aliança, estamos falando de um concerto com Deus, de uma conexão com Deus, de uma ligação com Deus, de um casamento com Deus, através de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver algumas alianças que Deus fez com a humanidade até chegar nessa aliança eterna. Vamos dar um passeio na Bíblia, passando por 6 alianças que Deus fez com a humanidade até chegar à aliança eterna. Por isso, como subtema desta noite é as 7 alianças com Deus. Diga, as 7 aliança com Deus. Com Deus. Vai ser uma mensagem rápida, Aleluia. objetiva, mas é uma revelação divina. Deus está falando com você. Ele está falando comigo, Ele está falando conosco. Aleluia. Amém? Amém. A primeira aliança que nós vamos ver nessa noite que Deus fez com a humanidade chama aliança adâmica, ou aliança com Adão, no jardim do Éden. E qual foi essa aliança que ele fez com Adão no jardim do Éden? Foi uma aliança que garantia o domínio de Adão sobre a humanidade, sobre a criação, mas tinha uma exigência, essa aliança: a obediência. A única coisa que Deus exigiu de Adão, quando criou Adão e colocou ele como o primeiro governador, o primeiro presidente da humanidade, o primeiro líder da humanidade foi Adão. E Deus deu a ele uma missão, e junto com a missão, uma exigência: olha, você vai dominar sobre tudo o que eu criei. Você vai ter um domínio sobre a face da terra. Você vai ter um domínio sobre a terra e sobre a criação. Você será o presidente, você será o líder, você será o governador da humanidade. Mas tem uma exigência, Adão. Nesse emprego que eu estou te dando, tem uma exigência. Tem uma aliança que tem que ficar conectada entre nós: a obediência. A única coisa que Adão tinha que fazer era obedecer. E a condição que Deus colocou foi: olha, você pode comer todo o fruto que tem nesse jardim. Tudo que você quiser comer, você pode comer. A única coisa que você não vai poder fazer é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você tocar nessa árvore, você vai morrer. No fruto dessa árvore, você vai morrer. Não toca, Adão, e não come. Mas Adão, sob a influência da sua esposa Eva, e Eva sob a influência de Satanás, induziu Adão, mas Adão não
precisava ser tomado por aquela influência. Ele poderia ter dito não para Eva, mas ele amava mais a Eva do que a Adão. Ele amou mais a sua esposa do que a palavra de Deus. Ele amou mais a sua esposa do que a vontade divina de Deus. Ele amou mais a sua esposa Eva do que a vontade de Deus. Porque ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito: olha, Eva, você comeu, agora você vai se responsabilizar diante de Deus. Mas eu não vou comer. Eu não vou entrar nessa. Mas ele, amando mais a Eva do que a Deus, ele aceitou a indução de Eva e comeu. Além de tocar, ele comeu daquele fruto que era proibido, da árvore do conhecimento do bem e do Não. E no mesmo instante, ele perdeu aquela aliança com Deus e morreu. Espiritualmente, Adão morreu. E com ele levou toda a descendência da raça humana, a qual Deus disse: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aleluia? Aleluia. Vamos ver em Gênesis 1:28 o que diz sobre a aliança com Adão. Aleluia? Nosso irmão Marcos vai vir aqui ler para a gente, vai ficar gravado essa leitura. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha aí, irmãos. A Bíblia mostrando a aliança, a primeira aliança que Deus fez com Adão. Você vai dominar sobre toda a criação. Toda a criação vai estar sujeita a você, Adão. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o que Deus pediu dele e ele não fez. Ele quebrou a aliança com Deus. Ele quebrou a amizade que ele tinha com Deus. Que a aliança também é uma amizade, é um ato de confiança. E é recíproco. É como um casamento. Vamos ver a segunda aliança que Deus fez com a humanidade, chamada aliança noética, ou aliança com Noé, a qual Deus fez uma promessa universal de a terra não ser mais destruída por um dilúvio. E ele selou essa promessa com arco-íris. Quando nós vemos após uma tempestade um arco-íris que aparece no céu, ou até mesmo antes de uma tempestade, ou até mesmo num dia lindo, num dia ensolarado, quando aparece um arco-íris no céu, é Deus se lembrando da aliança que ele fez com a humanidade através de Noé. Aleluia? Vamos ver o que diz em Gênesis 11 ao 17. A aliança que Deus fez com Noé após ter mandado o dilúvio da humanidade. Estabeleço a minha aliança com vocês
Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aleluia. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. Olha aí, irmãos. Pode. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens e eu o verei e lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé. Olha aí, irmãos. Aleluia. Olha a aliança linda que Deus fez com Noé, selada pelo arco-íris, após mandar um dilúvio. A humanidade, ela havia se tornado tão cruel, irmãos, tão cruel, tão diabólica, a ponto de pegarem seus filhos, bebês, crianças, e fazerem sacrifícios com magia negra a deuses, a ponto de terem ódio de Deus. Eles sacrificavam seus próprios filhos, suas próprias crianças, muitas vezes no fogo, muitas vezes jogando de algum lugar, de uma certa altura. A crueldade era tão grande, irmãos, que a gente não pode falar muito sobre isso aqui. Porque senão o nosso vídeo está arriscado não sendo entregue. A tamanha maldade da humanidade antes do dilúvio. Como que o povo se entregou para Satanás? A ponto de fazer seus próprios filhos sofrerem. E o pecado se tornou tão cruel que subiu como mau cheiro às narinas de Deus. Subiu ao céu como um cheiro de esgoto às narinas de Deus. E ali Deus decidiu eliminar aquela raça cruel, mandando dilúvio, mas poupando uma família, poupando um homem que tinha temor de Deus, e através desse homem a sua família também foi poupada. Então Deus fez uma aliança com Noé: nunca mais vou mandar um dilúvio na terra por causa de ti, e selo aqui um pacto com você. Toda vez que aparecer um arco-íris, eu vou me lembrar dessa aliança, para que a humanidade não seja mais destruída com o dilúvio. Aleluia. Essa foi a segunda aliança, irmãos, Aleluia. que Deus fez com o ser humano. A terceira aliança chama aliança abraâmica, ou aliança com Abraão, a qual Deus fez a promessa
de que Abraão seria uma grande nação, que através de Abraão viria uma grande descendência, e a qual, através de Abraão, toda a terra, todas as nações seriam abençoadas. Glória a Deus. Deus falou para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Olha, irmãos, Deus fez promessa de uma grande descendência, terra e bênçãos a todas as nações, tendo a circuncisão como sinal. Então, a circuncisão que Deus pediu na época para o povo de Israel era um sinal, era a marca da sua aliança que havia feito com Abraão, e através de Abraão com toda a humanidade. Vamos ver o que diz em Gênesis 17:7. Glória a Jesus. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha, irmãos, que promessa linda que Deus fez a Abraão. Que promessa, que aliança, Aleluia. que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje Glória a Deus. nós vemos, irmãos, uma grande nação, aleluia, Aleluia. que veio através dessa promessa de Abraão. Não só a igreja de Cristo está nessa promessa em toda a terra, como a própria nação de Israel. Aleluia. Vamos ver a quarta aliança que Deus fez com a humanidade, Aleluia. chamada aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés, conhecida também como antiga aliança, estabelecida no Monte Sinai, onde Deus entregou as leis, os 10 mandamentos, que sela Israel como a nação escolhida. Nessa promessa, nessa aliança que Deus faz com a humanidade, Ele sela Israel como a sua nação escolhida, como o seu povo eleito. Aleluia. Aleluia. E entrega a responsabilidade para Israel fazer essas leis conhecidas em todo o mundo, em todo o planeta. Os 10 mandamentos, as leis de moral, Aleluia. as leis que agradam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que diz em Êxodo 19:5, depois Êxodo 23 ao 17. Pode ler. De voz bem alta, por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. Glória a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais meus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. O que tomar o nome seu em vão? Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias faz o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aleluia. Olha, irmãos, aliança mosaica, aliança que Deus fez com Moisés, a antiga aliança, onde ele estabeleceu no Monte Sinai a entrega da lei, os 10 mandamentos. E ali ele sela Israel como a nação escolhida. Deus entrega ali as leis morais, Aleluia. as leis cerimoniais, e entrega as leis que até hoje, irmãos, são válidas para nós vivermos bem e felizes, em paz com Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje, o sábado está em Cristo. O sábado que foi dado como descanso continua em Cristo. Porque Ele defende a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então nós guardamos hoje a santidade em Cristo. A santidade que era guardada no sábado, Cristo assumiu. Aleluia, está em Cristo. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Então nós temos leis a respeitar, guardar, que Deus nos concedeu e faz parte dessa aliança. Aleluia. A quinta aliança que Deus fez com a humanidade chama Aliança Palestina, ou Aliança Geográfica, que é a extensão da aliança que ele fez com Abraão. Garante a posse da terra prometida a Israel. Onde está a faixa de Gaza hoje, biblicamente pertence a Israel. Ali é terra de Canaã, a qual Deus entregou, o próprio Deus entregou para Israel. E eles não querem, até hoje, que Israel assuma, aquela região, mas aquilo é uma promessa de Deus, e Deus vai entregar nas mãos de Israel. Assim como Israel foi espalhado por todas as nações, porque quebrou a aliança com Deus, quebrou os mandamentos, quebrou as leis de Deus, eles pagaram um preço por isso, foram espalhados por todo o mundo, e sofreu muito por isso. Mas em 1948, Deus traz
Israel de volta à sua terra e faz Israel uma nação novamente. Aleluia. E abençoado seja o nosso Brasil, porque foi através de um voto de um brasileiro que Deus fez essa grande obra. Né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Nas Nações Unidas, né? Aleluia. Quem conhece a história sabe. Mas vamos ver o que diz sobre essa aliança em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3. Tem voz alta? Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Olha aí, irmãos. Deus cumpriu, né? Israel voltou a ser uma nação. Glória a Deus. Uma nação poderosa. Aleluia. E tem muita coisa que a gente poderia falar dentro desse assunto, mas não temos tempo, né? A sexta aliança que Deus fez com a humanidade chama Aliança Davídica, ou Aliança com Davi, a qual Deus fez a promessa de um reino e uma linhagem eterna que culminaria no Messias, o Cristo, né? Nós sabemos que Jesus se humanizou, né, através da linhagem do rei Davi, através da promessa que Deus fez com o rei Davi, né? Tanto Maria, que foi a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, como José, o pai adotivo de Jesus, pertencia a essa linhagem davídica, né? A linhagem de Davi. Vamos ver o que diz em 2 Samuel 7,16? Aleluia? 2 Samuel 7,16. Glória a Deus, já estamos terminando. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha aí, a promessa que Deus fez. O seu trono, que fez essa promessa ao rei Davi, será estabelecido para sempre. Aleluia. Por isso que nós ouvimos muito e falamos muito, né? Leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? É o nosso Senhor e Salvador Jesus, Cristo. porque ele veio da linhagem Aleluia. do rei de Davi, do rei Davi, né? Glória a Jesus. A sétima aliança, para a gente terminar, nós poderíamos falar muito nesse assunto, aprofundar, mas não temos tempo. Mas o que estamos falando aqui é uma revelação para nossas vidas, não é isso? A sétima aliança, que vamos falar dessa noite, chama Nova Aliança, ou Aliança Eterna. Diga, Nova Aliança, Nova aliança. ou Aliança Ou aliança Eterna, eterna. por meio do sacrifício de Jesus, o Cristo, baseada no perdão dos pecados e na lei escrita no coração. A lei agora, ela sai da pedra, ela sai do papel e vem para o nosso coração. Oh, glória a Deus! Aleluia. Nós temos as leis de Cristo dentro de nós, porque o autor da Bíblia vive dentro de nós, Glória. que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ver o que fala sobre essa nova aliança, aliança eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Lucas 22, 20. Glória a Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Glória a Jesus. Olha aí. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês, derramado por vós, derramado por nós. Essa é a aliança que sela a nossa eternidade com Deus. O sacrifício por sangue, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios 11, 23 a 27, para a gente terminar. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha, irmãos, toda Santa Ceia a gente lê esse texto. Essa é a aliança eterna. Aleluia. Aliança feita pelo sacrifício de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A aliança eterna. A aliança eterna é um concerto eterno através de Jesus, o Cristo, inquebrável e imutável. Ou seja, ela é eterna. Aleluia. É a última aliança e a aliança eterna. Essa é imutável. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo a nova aliança. Diga glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Glória nós a vimos Deus. aí a aliança adâmica e vamos só, irmãos, tomar como lição, né? A aliança que Deus fez com Adão. Adão quebrou a aliança por causa de Eva. Você não precisa quebrar a sua aliança com Deus por causa de ninguém. Você não precisa quebrar a sua aliança com Deus por causa do mundo, nem por causa dos seus parentes ou familiares, sua própria família. Por isso que existe o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as Coisas. Aleluia. Você não vai quebrar a aliança com Deus porque o outro quebrou. Amém? Não faça o que Adão fez, né? Aliança como é. Toda vez que você vê o arco-íris no céu, você diga graças a Deus. Deus está lembrando da aliança que Ele fez com Noé. E você pode pedir uma bênção ali que Deus vai te dar, irmãos. Né? A aliança que Deus fez com Abraão. Aleluia. Que através de Abraão seria bendita todas as famílias na terra. Você é bendito. Você é uma bênção. Aleluia. Porque você tem promessa. Glória a Jesus. A promessa que Deus fez com Moisés, deixando as leis, os 10 mandamentos. Né? E os mandamentos, irmãos, são válidos. Existem leis para servir a Cristo. Muita gente acha que porque vivemos o tempo da graça, a nova aliança não tem lei. Cristo deixou leis para seguirmos. Leis morais. Leis de bons testemunhos. Leis de obediência e santidade. Principalmente agora porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém. Glória a Jesus. A aliança que Deus fez, chamada Aliança Palestina, né? Geográfica.
Deus tem promessa para nós, irmãos. Promessas materiais, financeiras, promessas que nós temos direito, mas não podemos nos prender nas promessas materiais. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas você não acrescentar. Amém. Eu estou fazendo uma conjectura, tá? Essas alianças trazendo para nós. A aliança que Deus fez com Davi, irmãos. Essa mesma aliança serve para nós também. Diga: por quê, pastor? Por quê? Porque Jesus habita em nós, irmãos. Jesus falou com Davi que seria da linhagem dele. Aleluia. E Jesus fez uma promessa para nós: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Consolador. Jesus habita em nós por intermédio, através do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, aleluia. E a aliança é eterna, irmão. Diga: eu recebi a aliança eterna. Eu recebi a aliança. Porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Nós fazemos parte dessa aliança porque nós cremos em Jesus Cristo, entregamos nossa vida para Ele, batizamos e estamos consertando a nossa vida a cada dia, amém? Para agradar a Deus a cada dia. Então, a prova de Jesus, vamos ficar por aqui. Essa foi a revelação do quinto elo da campanha Revelação Divina.